Tudo bem, gente? Dessa vez trouxe uma questão do concurso da Polícia Militar de Pernambuco do ano de 2018. Na questão ela diz o seguinte: supondo que uma taxa de juros mensal da poupança seja 0,7%, foram depositados R$ 1.500 em 1 de agosto de 2018. Se não fizer nenhuma retirada no aniversário de 3 meses, o montante será de... O montante nada mais é, gente, do que a gente pegar o capital e somar ele com os juros que foi gerado durante esses 3 meses. Primeiro a gente tem que fazer o seguinte: informações da interpretação da questão. A gente tem que pegar alguns trechos da questão, separar para buscar as informações principais para a gente substituir na fórmula que a gente vai utilizar. Então vamos lá. A taxa de juros mensal da poupança é de 0,7%. A gente tem que se ligar no que? Ele está falando que a taxa de juros mensal, então a cada mês vai estar gerando uma quantidade de juros. Então, se a cada mês a gente tem uma quantidade de juros diferente, a cada mês vai ser um valor um pouco maior do que o anterior. Então, a gente não vai poder utilizar a fórmula de juros simples. A gente está falando de um juros composto, mas na frente a gente vai ver um pouco mais. O depósito foi de R$ 1.500, tá? E o tempo de 3 meses, que a gente também pode considerar como período, né? Então a fórmula que a gente usa dos juros compostos é a seguinte: M, que é o montante, igual a capital vezes, aí dentro do parênteses a gente tem 1 mais I, que é a nossa taxa de juros, e o P, que é o tempo, mas eu prefiro chamar de período, que em outras questões a gente tem um período de tempo e não um tempo. Vocês vão entender quando eu responder outras questões. Então a gente tem que o C é 1.500, que foi o capital, o I é a nossa taxa de juros, é 0,7% ao mês, o tempo ou período é de 3 meses e a gente tem que se ligar que a taxa e o tempo eles têm que estar trabalhando no mesmo período. No caso aí a gente tem para facilitar os dois sendo ao mês. Se a gente tivesse, por exemplo, um ao mês e o outro anual, a gente teria que transformar um dos dois para ele estar trabalhando no mesmo período. E o montante ali com a interrogação, que é justamente o que a gente precisa encontrar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que transformar essa nossa taxa em número decimal. Ela está aí como porcentagem, fácil a gente consegue transformar dividindo por 100, então a gente encontra 0,7 dividido por 100 igual a 0,007. Divisão por 100, 10 e 1000, a gente só precisa andar as casas decimais a vírgula, então nada de fazer cálculo para não perder tempo na hora das questões. Então agora sim a gente vai poder substituir na fórmula os valores que a gente tem para poder encontrar o montante. Vamos lá. Montante é igual a 1.500, que é o nosso capital, vezes, dentro do parênteses, a gente tem 1 mais 0,007, que é a nossa taxa já como número decimais. Isso tudo elevado ao cubo, que é o tempo, período que a gente tem desse capital aí em giro, né? Fazendo primeira soma dentro do parênteses, a gente tem o seguinte: montante igual a 1.500 vezes 1,007 elevado ao cubo. Seguinte, muita gente se perde na hora da prova nessa parte de potência, por ser muito grande o valor e a resposta ela ser bem extensa, mas lembrando que quando a gente faz a multiplicação ali na raça, na mão, na prova, né, a gente utiliza 3 casas decimais após a vírgula, igual a gente já tem na própria questão dada. A gente não precisa utilizar um grande número de valores após a casa decimal. Fazendo essa potência, a gente vai encontrar o seguinte: montante é igual a 1.500 vezes 1,021. Lembrando, esse valor dá um pouco maior, mas a gente só precisa utilizar as 3 casas decimais após a vírgula. Fazendo a multiplicação, a gente encontra 1.531,50 centavos. Então, se a gente perceber, os juros aí seria de 31,50 centavos, que a gente pegou o capital e fez a soma dos juros e encontrou um valor total de 1.531. Se ele quisesse não o valor do montante, mas sim o valor dos juros, a gente ia ter que subtrair e iria encontrar um valor de 31,50 e a gente teria ambas as respostas em uma só fórmula, tá?